Boa tarde, gente! Mais uma live aí começando. Fizemos uma sequência, né? Essa é a nossa 29ª live nesse período, com o objetivo, acima de tudo, a gente trazer conteúdos aí. E hoje vamos ter uma pessoa e um conteúdo muito especial aqui. O Weber está entrando já aqui, Dr. Weber Risse, vai trazer um pouco aí, muito conhecimento sobre algumas dúvidas super pertinentes. Boa tarde, Weber! Seja bem-vindo, meu amigo! Tudo bem, professor? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria, em primeiro lugar, professor, te agradecer ter aceito o nosso convite, dizer que é um prazer poder Puxa vida. conhecê-lo, mesmo que virtualmente nesse momento, mas, acima de tudo, a gente vem acompanhando o seu trabalho e a gente fica muito feliz com tudo que você vem trazendo de conhecimento para a gente, e a procura por esse conhecimento tem sido enorme. Muito obrigado, mais uma vez, por participar aqui com a gente nesse momento. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de ajudar. Maravilha. Professor Weber, em primeiro lugar, né, a gente está tendo, logicamente, muitas pessoas com diversas perguntas aqui e muitas pessoas que te acompanham no dia a dia, que realmente vêm acompanhando todo o trabalho que você vem fazendo. Mas para aqueles que ainda não te conhecem, justificar, na verdade, esse tema de tudo que você vem trazendo, eu estou aqui com o seu currículo, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, né? O porquê, na verdade, quem é o professor Weber Risse, para as pessoas conhecerem melhor. Ok. Eu sou professor de odontologia aqui da Unesp de Araraquara. Sou formado aqui em Araraquara. A gente trabalha ali na disciplina de clínica integrada. Também a minha atuação se divide entre ensino, pesquisa, extensão, clínica. E eu comecei esse estudo específico porque lá no dia 7 de março, aproximadamente, começou-se a ter dificuldades em se conseguir detalhes de segurança sobre esse tipo de atendimento frente à pandemia. E como professor ali de clínica integrada, muita gente entrava nos nossos canais e também enviava e-mails perguntando sobre alguma possibilidade de um monitoramento melhor, um tipo de barreira melhor para esse tipo de atendimento. E logo no dia 11 nós fizemos o primeiro vídeo para odontologia, eu creio que foi até o primeiro vídeo veiculado nacionalmente, com 3 sequências detalhando todos esses atendimentos, porque nesta semana começaram a surgir alguns artigos, ainda poucos, sobre o atendimento em odontologia. Então, o meu foco primordial foi ajudar os colegas da classe a entenderem um pouco mais como se precaverem, né? Mas o que começou a acontecer é que, olhando as mídias sociais e vendo pessoas ao meu redor, com o passar do tempo de confinamento, eu comecei a perceber que muita informação errada estava sendo divulgada. Informação falsa, informação alarmista, informação que fazia com que as pessoas não tivessem segurança em estarem em casa e sabendo o que estava acontecendo. Então, eu motivado por uma ideia de ajudar também pessoas que não eram da área, comecei a revisar artigos, né, a cada 6 artigos, 7 artigos por dia, mais ou menos, e criar lives e também conteúdo para que as pessoas pudessem ser melhor informadas. Então, a partir disso surgiu todo esse cenário e também, assim, dentro da minha área de atendimento, acabei ajudando outras pessoas com outras dúvidas que foram surgindo em relação à odontologia estética, odontologia reabilitadora, que é a área que eu atuo. Maravilha, professor. E realmente são conteúdos super pertinentes. A gente teve nos últimos instantes, a gente completou, na verdade, uma sequência de 30 lives. E o objetivo dessas lives, acima de tudo, foi trazer conhecimento, acima de tudo, para as pessoas em relação a tudo que vem acontecendo. O objetivo inicial não era esse, a gente foi pego de surpresa com o coronavírus, né, quando a gente começou esse projeto há 2 meses atrás de fazer essa sequência. E no primeiro dia que a gente marcou de iniciar, foi o dia exatamente que começou no Brasil o isolamento social, que foi exatamente no dia 21, né? E aí a gente, logicamente, se adequou à realidade, porque a gente enxerga que a grande maioria da população, de uma forma geral, e nós, profissionais de saúde, estamos com muitas dúvidas, né? Muita coisa é falada, né? A gente não sabe a quem seguir. E uma das coisas que a gente teve a oportunidade de ouvir aqui foram pessoas, inclusive, de outros países, porque eu acho que são referências para a gente tomar algumas atitudes. A gente ouviu pessoas da Itália, da Espanha, Portugal, França, Estados Unidos, Canadá, Suíça, e foi muito legal, porque eles trouxeram uma realidade imparcial do que vinham acontecendo lá.
Mas o que surpreendeu, professor, acima de tudo, foi que mesmo essas pessoas que estão há mais tempo do que a gente nesse processo, acompanhando esses casos de forma mais difícil, com mais tempo do que a gente, mesmo eles estão muito perdidos de como lidar com essa situação. Sim. E aí eu acho, a pergunta que eu quero fazer é como lidar com essas situações? E aí iniciar, logicamente, voltado para nós, profissionais de saúde. A gente sabe que tudo que a gente utilizou como protocolos, por exemplo, até hoje, talvez ou estão se mostrando ineficientes. E estão todos, né, desesperados ou um pouco ansiosos com tudo que vai acontecer a partir de agora. E baseado em tudo que você trouxe de informação nesse tempo, eu acredito que a gente tem muito a absorver e entender sobre as relevâncias científicas que você traz em tudo que você vem falando. Então, eu gostaria de ouvir o seu lado sobre isso. Fique à vontade, o tempo é seu. Tá bom. Olha, eu tenho recebido muita pergunta em diversos sentidos, né? As pessoas têm questionado a questão da segurança, né, da sua autossegurança durante atendimentos. As pessoas estão preocupadas com a questão financeira de retomada das suas atividades clínicas, depois de tudo isso que vem acontecendo, e querem entender o que poderia ser feito, porque uma coisa que é muito comum, dentista casa com dentista, né? E aí, no final, você tem uma família que é sustentada basicamente pela função autônoma de um consultório. Então, muitos me mandam mensagens preocupados com essa situação. E eu acho que nesse cenário é preciso primeiro entender ou trazer informações corretas. Então, eu sempre digo, até no ensino que eu faço para os meus alunos, uma pessoa capaz de julgar algo é uma pessoa informada. Pessoas informadas, elas ganham uma dinâmica diferente para a tomada de decisão. Então, vamos tentar informar. O coronavírus é um vírus que tem um potencial de ação de transmissão muito rápido, chega a ser 2 vezes mais do que a gripe comum, né? Então, uma pessoa pode transmitir para até 4 pessoas, enquanto a gripe comum transmite uma média para 2 pessoas. Ele tem um potencial de letalidade que é maior do que a gripe comum. Esse potencial hoje se estima em todo o mundo numa média mundial de aproximadamente 4,5%. Para se ter uma ideia, a gripe comum, esse potencial está em torno de 0,01%, então é uma diferença significativa. E esse potencial, nessa questão do coronavírus, está muito definido para um grupo muito mais vulnerável, né? Então, quando você olha a distribuição dos dados de todos os países, você percebe que existe sim um grupamento mais vulnerável. Isso não exclui que haja também casos graves em outras faixas etárias, mas existe uma faixa etária onde isso se apresenta de maneira muito evidente e isso segue o mesmo curso no Brasil. Agora, o que é importante nós sabermos? Não são só notícias ruins, né? A gente também não pode se apegar só às notícias ruins. O que a gente tem de boa notícia aqui? Primeiro que 85% dos casos do Brasil segue essa distribuição mundial, são casos de sintomas mais leves, uma síndrome gripal, e alguns desses casos são até assintomáticos, não é? Então, há relatos de famílias que foram testadas porque um tinha sintoma, a família toda foi testada e, às vezes, na mesma família de 5 pessoas, você tem 3 até 4 pessoas assintomáticas infectadas, não é? Então, essa é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia saber que 85% dos casos você vai ter uma síndrome gripal, né, que precisa ser acompanhada. Então, além dessa boa notícia, a outra boa notícia é que nós temos um inimigo que na questão de asepsia, né, na questão de asepsia de ambiente de trabalho, ele é frágil. E isso é uma vantagem. Nós, dentistas, lidamos com vírus muito mais potentes na nossa prática diária. Então, eu queria deixar aqui bem claro, eu tenho dito isso em várias lives, também quem me contacta. O que mudou na biossegurança? Nada. Não mudou nada. Por quê? Porque a biossegurança ela só está sendo revisitada para mostrar como ela sempre deveria ter sido, não é? Então, o que muda na realidade são, às vezes, pequenas atitudes protocolares, como, por exemplo, uma aferição de temperatura na chegada do paciente ao consultório,
um tipo específico de bochecho diferente do que você usava rotineiramente, que é mais efetivo especificamente para o Covid. Mas o contexto geral não mudou, não é? Então, isso deve ser até um alerta para os dentistas, para que eles não explorem dessa maneira. Eu estou vendo, às vezes, dentistas usarem isso até como ferramenta de marketing, dizerem assim, nossa, nós remodelamos toda a nossa biossegurança para melhor te atender e tornar o nosso processo mais seguro. Isso pode ser um tiro no pé. A pessoa pode pensar assim, poxa, então, até agora não tinha essa preocupação porque não tem só coronavírus. Você tem HIV, você tem hepatites, você tem herpes, você tem uma série de outros vírus e bactérias que circulam em ambientes odontológicos e hospitalares. Então, é muito importante nós entendermos que houve pequenas mudanças, mas o cerne do processo continua o mesmo, não é? E nesse contexto, o dentista está sim classificado como um grupo de risco a trabalhar com aerosol. Então, o nosso caso, o trabalho com aerosol, aumenta o nosso risco de contágio. Essa é uma situação. Agora, isso efetivamente vai fazer com que todo dentista que começar a trabalhar quando houver a liberação vai se contaminar? Ou vai desenvolver uns sintomas mais graves? Não. A gente precisa ter isso como consciência, né? Então, para se ter uma ideia, existe um artigo da Universidade de Wuhan que foi publicado logo no início do surto aqui no Brasil. O surto dele estava quase no pico e lá eles estavam fazendo atendimentos no meio da epidemia, com pessoas que estavam contaminadas. E das 169 pessoas da equipe, somente 9 se contaminaram. É um número pequeno, perto de várias outras atividades, como médicos, como enfermeiros, e odontologia gerando aerosol. Agora, por que foi uma contaminação baixa? Porque eles eram rigorosos no processo de biossegurança, não é? Então, havia barreiras, EPIs corretos para os dentistas, havia uma pré-triagem para saber em que tipo de sala o paciente teria atendido, havia um monitoramento de sintomatologia desses pacientes, porque um paciente sintomático tem potencial transmissivo muito maior, até mesmo do que o assintomático, mesmo que ele esteja infectado, né? Então, essas questões foram muito bem trabalhadas. E um detalhe, nenhuma morte na universidade, no staff todo. Por quê? Porque eles foram conscientes. Grupo de risco não foi linha de frente do pelotão. Então, grupo de risco ficou em trabalho de retaguarda, né? Então, a questão, quando a gente luta contra uma situação como essa, a questão é estratégica. Uma boa estratégia, cuidados e nunca subestimar o nosso inimigo, isso faz parte de uma luta vitoriosa contra este inimigo comum de todos nós, que é o Covid nesse momento. Fantástico, professor. E eu acho que algumas colocações aí foram muito bem feitas. A gente, talvez, durante muito tempo, aqueles que trabalham com uma especialidade cirúrgica, logicamente, talvez, né, a normalidade que a gente entende na odontologia, talvez buscaram ou priorizaram aspectos diferentes da grande maioria, porque a gente sabe que na cirurgia você não pode, né, deixar de fazer alguns processos, porque a gente sabe do risco que existe. E talvez por a gente nunca ter tido um histórico, né, como esse, pelo menos uma exacerbação de tanta informação, a gente talvez nos outros aspectos clínicos tenha, eu não diria deixado de fazer, mas talvez a gente não tenha alinhado os nossos protocolos, os nossos processos aos que são utilizados hoje nos protocolos, nos processos cirúrgicos. E é sobre isso que você está falando nesse caso. Hoje, na verdade, quem faz e utiliza outras especialidades como a estética, a prótese, a orto, vai ter que se adaptar a essa realidade que hoje já é executada por todos hoje, a grande maioria, pelo menos na cirurgia, ou por poucos que executam esse processo na parte, né, que não envolve a parte cirúrgica. Vamos lá, ó. O que a gente tem de informação na ciência? O vírus, vírus, especialmente esse ou qualquer outro, ele tem um potencial de ser transmitido por aerosol, né? Na teoria, esse potencial existe. Esse potencial se exacerba frente a algumas situações. Por exemplo, pacientes sintomáticos,
paciente com estado febril, paciente que está com sintomas de gripe, né, bem evidentes. Esses pacientes estão com alta carga viral, a chance de contágio é maior. Esse é um ponto. O segundo ponto é que quando você usa uma solução antisséptica bucal, né, na cavidade bucal, específico nessa situação para o COVID, especialmente, você reduz o percentual de infeccioso que estas gotículas, que essa saliva tem. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o tipo de aerosol que é criado. Para uma pessoa se infectar através de um aerosol, ele precisa ter contato de forma quase que imediata com grandes partículas advindas de um paciente com alta carga viral. Então, existe até estudos que falam em tamanho dessa partícula, que deveria ser maior do que 5 micrômetros e tudo mais. Que tipo de partícula é essa? É aquela partícula que sai num espirro, por exemplo, é a partícula que sai através do teu alta rotação, mas que chega de maneira muito direta a vias aéreas, né? Então, eu teria que estar com as vias não protegidas para que isso entrasse por vias aéreas. Mas existe um tipo de equipamento nos consultórios que cria partículas menores do que 5 micrômetros. E esse equipamento é o ultrassom. Porque quando eu faço um movimento ultrassônico, é diferente o spray criado pelo ultrassom do spray gerado pelo ar da turbina, especialmente os ultrassons piezo. Esta névoa que se forma com esse tipo de ultrassom, ela tem um potencial mais infeccioso, porque ela é partícula menor, e ela se difunde muito mais amplamente no ambiente, podendo chegar até a 4 ou 6 metros de quadrados de ação. Então, o que é importante no momento da epidemia? Não se utilizar ultrassom. Então, quando voltar o atendimento, quando você for fazer os seus atendimentos emergenciais, não utilize ultrassom. Evite também, por tabela, o jato de bicarbonato. Nós vamos utilizar ali o alta rotação para algumas situações. E qual é a proteção que a gente vai ter? Evitar que essas partículas grandes, que já são partículas maiores geradas pelo spray, não venham diretamente às nossas vias aéreas. Como que se evita isso? Com o que todo dentista deveria usar. Barreiras de proteção com óculos, gorro, a máscara e o que a gente vai fazer de maneira um pouco mais criteriosa é usar uma barreira física muito mais intensa nesse combate, que é o face shield ou escudo facial, aquela placa acrílica à frente da sua máscara. Na realidade, o face shield ele tem algumas funções importantes. Existem estudos na literatura que foram feitos com pessoas que usaram só o face shield, não usaram máscara. E só o face shield já reduz em quase 70% a chance de contaminação. Por quê? Você não tem o spray, as grandes partículas, indo direto para o rosto do operador. Agora, se eu ainda coloco uma máscara, suponhamos uma máscara cirúrgica, eu ganho mais um adendo protetivo. Se eu, ao invés de usar a máscara cirúrgica, uso uma máscara N95, mais positivo ainda. Então, eu vou ganhar ali uma proteção muito forte, porque a máscara N95, ela também tem uma barreira especialmente para aerosóis. E se eu utilizar essa combinação, eu estou realmente protegido na questão do spray em si. Eu vou ter que tomar cuidado com o contato cruzado depois, que são outras medidas que a gente vai conversar. Mas nessa questão do spray formado, eu tenho barreiras muito significativas de proteção. Muita gente me pergunta, mas se eu usar o face shield, preciso pôr o óculos? Precisa. Por quê? O óculos, assim como a máscara virou a segunda barreira, o óculos, na fase ocular, é a segunda barreira, além do face shield. Isso aumenta significativamente a sua possibilidade de não infectar-se. Não, perfeito. Eu acho que isso responde aqui a pergunta da Mariana, que perguntou como removo um pino de um dente sem ultrassom. Na realidade, veja, aqui nós temos duas situações que o dentista vai ter que se acostumar. O Brasil é um país de extensão continental, então provavelmente nós vamos caminhar daqui para frente para uma estratégia pontual, ou seja,
um determinado estado, um determinado município fazendo as liberações. Aqui no estado de São Paulo, isso está mantido até o dia 10, com possibilidade de atendimentos liberados, mas o que a gente, como agentes de saúde, devemos ter prudência? Qual a prudência que devemos ter aqui? Neste momento, evite, se não for uma emergência, esse tipo, às vezes, de ação, né? Esse núcleo pode ser tirado em outra situação? Se puder, postergue isso quando a curva epidemiológica for definida como desacelerada, né? Que aí o risco de você ter um contaminado no seu consultório é muito menor. Então, tudo que puder ser adiado, não sendo emergência, neste momento terá que ser feito por uma questão de segurança para você e para o seu paciente, não é? Agora, a prioridade que nós vamos dar nesse retorno provavelmente serão controles dos casos que foram parados de maneira, às vezes, repentina com o confinamento. Muitos pacientes vão optar, na questão do ticket médio, por alguma coisa mais em conta nesse primeiro momento, porque grandes reabilitações, eu trabalho com reabilitação oral, 10 facetas, isso não vai acontecer de modo tão imediato, isso vai ser muito pontual. Então, o dentista vai ter que se acostumar, nesse exato momento, com um ticket médio menor do seu paciente, que vai procurar, sim, tratamento, mas que tem que caber nesse processo. Por quê? Porque não adianta, nesse momento, nós queremos continuar oferecendo o mesmo ritmo de tratamento que oferecíamos, porque os pacientes vão estar numa situação um pouco mais cautelosa quanto a grandes investimentos. Então, eu estou vendo aqui várias perguntas sobre procedimentos, eu creio que na questão de procedimentos é preciso ter cautela nesse retorno progressivo. A gente tem que pensar assim, eu tenho dito isso, é como um carro que freou bruscamente. Paramos. Agora, nós não vamos voltar de imediato na velocidade que estávamos. O carro precisa acelerar. Essa aceleração ela vai ter que ser gradualmente. Nós vamos começar a ter esse avanço com esses procedimentos um pouco mais simples. Weber, perfeito. Muita gente perguntando em relação à lupa, né? Porque muita gente trabalha com lupa, mas eu acho que o que você falou agora justifica, né? A gente sabe que a lupa, logicamente, inviabiliza muito dessas utilizações, dessas paramentações. Então, nesse caso, necessidade de utilizá-la, prorrogar talvez esse processo e a sua utilização para esses tratamentos, talvez seja a atitude mais prudente nesse momento, segundo inclusive a sua fala agora há pouco, né, Weber? E se houver necessidade, vamos supor, eu tenho lá uma emergência, preciso atuar, sou um endodontista, ou então eu tenho lá uma raiz fraturada, né? E eu trabalho com lupa, ou eu trabalho com microscópio, né? Várias pessoas têm me questionado em relação a isso. Se você trabalha com lupa, existe a possibilidade do uso do Face Shield com lupa também, mas depende do modelo do Face Shield. Exemplo, a Exam Vision, que é uma empresa dinamarquesa que tem sede no Brasil, tem distribuidor no Brasil, eles têm um sistema de Face Shield que ele é acoplado na lateral de qualquer lupa, especialmente as lupas da Exam Vision, e ele consegue colocar isso de maneira até nas lupas um pouco maiores. Os convencionais você consegue usar muito nas lupas TTL, aquelas lupas menores fixadas na lente. Eu mesmo faço uso de uma lupa TTL da Exam Vision e eu consigo trabalhar com um Face Shield normal sem problema nenhum. Agora, existem no mercado Face Shields, vocês podem procurar em Mercado Livre, são Face Shields abaulados, eles têm um formato abaulado, ele não é plano. Esse tipo de Face Shield, eu tenho colegas que estão utilizando para trabalho com lupas de magnificação 5, magnificação 6, que são lupas com a extensão telescópica maior, né? Então, pode-se usar nessas características. Vai ter que procurar um Face Shield que se adapte ao tamanho do canhão da lupa de aumento. Perfeito. Acho que esclareceu muito. Inclusive, o caso eu tinha falado que é possível realmente a utilização de lupa e eu acho que foi muito claro. O Renato também pergunta aqui em relação ao enxaguatório bucal, né? Qual seria o recomendado nesse sentido? O recomendado é o peróxido de hidrogênio a 1%. Por quê? Todos os estudos que foram feitos em relação ao tipo de enxaguatório bucal
como antisepsia para a Covid mostraram que o peróxido foi o mais eficaz. Esses estudos, na realidade, eles partem em cima de superfícies, não para a boca. Então, quando aparece um patógeno novo, centros de controle de doença, como o CDC americano, o CDC chinês e outros órgãos regulamentatórios, eles convocam câmaras técnicas e pedem para que estas câmaras testem produtos de desinfecção para aquele determinado patógeno. Quando se fez testes para a família coronavírus, isso já acontece desde a SARS, se verificou que amônia quaternária, peróxido de hidrogênio, hipoclorito de sódio e álcool foram os mais efetivos. Testou-se também ácido besalcônico e clorexidina, mas não tiveram a mesma efetividade. Então, dos mais efetivos, o único que a gente pode usar na forma de antisséptico bucal é o peróxido. Porque você não pode usar nem a amônia, nem o álcool 70 e nem o hipoclorito. Então, a gente tem que partir para o peróxido. O peróxido é um produto já utilizado nos clareamentos dentais, a gente sabe a sua segurança. Nos Estados Unidos, para tratamento periodontal, usado há mais de 40 anos na forma de bochecho. Lá, inclusive, eles têm uma formulação já pronta da Colgate, que é o Peroxil, a 1,5%. No Brasil, a gente não tem essa apresentação. O que nós vamos ter que fazer? Ou manipular a 1%, com algum sabor, pode ser colocado sabor, ou diluir água oxigenada 10 volumes na relação de uma porção de água oxigenada para 2 porções de água destilada. E aí você tem a concentração de 1%. Maravilha, professor. Muito legal, muito bom. Algumas dúvidas. Estou pegando algumas dúvidas, mas não estão sendo esclarecidas durante a própria fala, de qualquer forma. E assim, a gente sabe que você fez um PDF, né, instruindo muito os protocolos e os processos, o que é bastante interessante. E eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente, logicamente a gente está aparecendo nas dúvidas clínicas, mas a gente sabe que a preocupação tem que ser desde a entrada do paciente, professor, na clínica, né? A gente tem que ter o olhar desde quando ele chega até o momento como ele sai. Fala um pouquinho, né, do que seria o ideal, ou qual seria a jornada ideal dessa logística, porque eu acredito que os profissionais têm que pensar hoje que esse cuidado tem que haver não só deles, mas a equipe também tem que estar preparada para esse momento, né? É uma equipe que talvez não tivesse esse conhecimento prévio, talvez não tivesse tão preparada para esse momento que nós estamos vivendo, e essa preocupação tem que ser não só com os profissionais, mas a equipe tem que estar preparada. Qual seria, e a gente voltando a falar do atendimento como um todo, qual seria a jornada ideal, né, para ser utilizada na entrada desse paciente, na execução dos procedimentos dentro do consultório? Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é treinar a sua equipe. Então, eu fiz isso logo no começo do processo, para um período, chama a equipe e define o protocolo, apresenta o protocolo. Agora está mais fácil, quem quiser é só entrar no site da Sobrap, tem o protocolo lá. Na época eu tive que fazer um protocolo inicial. Então é só pegar o PDF, leia junto com a sua equipe esse protocolo e apresente o seu plano, a sua estratégia de combate. Então, a equipe precisa estar conjunta, bem coesa nessa ideia. Uma vez treinada a equipe, o processo ele começa no agendamento do paciente. Por quê? Existem estudos que mostram que a carga viral de um paciente sintomático pode ser quase 60 vezes maior do que de um paciente assintomático portador. Então, como a carga viral é um fator importante nessa infecção, a primeira coisa é a gente não trazer para o consultório pacientes sintomáticos. Lá no PDF eu listei 4 perguntas que você vai mandar por WhatsApp para o seu paciente antes de agendar uma consulta. Se ele responder sim para alguma daquelas perguntas, esse paciente será reagendado depois de 21 dias, de novo fazendo esse questionário, se não for uma urgência. No caso contrário, aí você pode chamá-lo para o atendimento. Então, tem uma pré-triagem que envolve lá sinais e sintomas, alguns sintomas que ele possa ter, se ele é grupo de risco ou não, está tudo lá nas perguntas. Então, manda isso, o paciente respondeu negativamente. Ok, então agora o segundo passo é o agendamento. No agendamento, você tem que dar algumas informações para ele. Primeiro, procure não vir acompanhado. Venha sozinho. Segundo,
não se atrase e nem adiante o seu horário. Por quê? Porque você está fazendo um protocolo rigoroso entre as consultas e especialmente um protocolo que você não quer ter cruzamento grande de pessoas na sala de espera. Então, não adianta ele chegar mais cedo e nem se atrasar. Isso vai prejudicar o andamento. Então, o dentista e a sua secretária, a sua recepcionista, tem que deixar isso muito claro para o paciente. Feito essas ponderações, peça para o paciente trazer a sua máscara, caso ele use máscara no dia a dia. Diga, olha, venha de máscara, não é? Então, ele vai chegar à clínica no horário marcado. Quando ele chega à clínica, a primeira coisa, antes de colocá-lo para dentro da sala de espera, logo na porta de recepção, alguém da equipe que precisa estar apenas com uma máscara cirúrgica, um óculos de proteção e um avental descartável, com um leitor de temperatura infravermelho, afere a temperatura da pessoa. Se esta temperatura estiver acima de 37 graus, este indivíduo é imediatamente liberado e ele vai ser reagendado futuramente. Então, não coloque para dentro, o que aumenta o risco significativamente, não coloque para dentro um paciente sintomático, a menos que seja uma emergência. Então, não coloque para dentro. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, idealmente, seria interessante reduzir um pouco a carga horária, a jornada de trabalho. Se ela puder se encerrar ainda enquanto há sol, é importante. Então, a gente tem recomendado lá no guia que seja feita a finalização do último atendimento por volta de 4, no máximo 4h30. Por quê? Na maioria das regiões do Brasil, ainda vai se ter um período de insolação de 1 hora, pelo menos, e neste período final, toda a ventilação natural do consultório é aberta, deixa-se fazer a entrada de raios solares o que for possível, enquanto os procedimentos são feitos ali para preparar as coisas para o dia seguinte. Então, esta ventilação natural, ela é um dos fatores que mais contribui para diminuir a virulência do ar ambiente. O ar estagnado, de um dia para o outro, essa manutenção estagnada do ar é um grande problema. Então, isso seria possível diminuir com uma jornada de trabalho, o que também vai favorecer o retorno seu para sua casa, a questão de você também chegar em casa, tem um protocolo, porque por mais que você vá usar uma roupa de trabalho e as barreiras de proteção por cima, chegou em casa, você tem que tirar a sua roupa, seus pertences, né? Se você chave de carro, se você está lá com a sua carteira, coloca isso numa mesinha, numa área que tem sol ainda, deixa ali no sol, e aí tira essa roupa, coloca num balde com água e sabão e tome o seu banho antes de ter contato com a sua família. Então, todo esse processo, ele é melhor, ele tem mais efetividade em dias ensolarados. Isso não há um estudo direto sobre isso. Isso são achados indiretos quando se faz análise da sobrevivência desse vírus em ambientes com 20 graus para baixo, 20 graus para cima, 70% de umidade para baixo, 60% de umidade para cima, chegando-se à conclusão de que se eu tiver calor, numa situação ainda de raios ultravioletas, especialmente o UVC, eu tenho uma inativação muito eficaz desse tipo de micro-organismo. Perfeito, Heber. Muito claro, muito bom. Acho que estão vindo vários elogios aqui em relação à sua explanação, porque eu acredito que a gente até agora, a gente está vendo muita coisa, mas alguma coisa de forma prática, de forma precisa e baseada em evidência, a gente está com dificuldade desse tipo de informação e você está sendo muito claro e eu acredito que todos aqui já estão elogiando bastante esse processo. Uma dúvida que surgiu aqui e também eu acredito ser uma dúvida de muitas pessoas, né? Em relação, e a gente teve uma live com a Laura Campos, né, que é lá da Itália, e a Laura está em Roma, né, e está fazendo atendimento, ela já está, desde o dia 9 de março, eles estão fechados lá, e ela tem uma clínica grande de 10 consultórios, e uma das logísticas que eles estavam fazendo lá em relação ao atendimento era revezar entre os pacientes a sala de atendimento. E eu queria que você abordasse um pouco, foi uma das perguntas aqui. Clínicas que têm mais de uma sala e nesse momento vão voltando aos poucos. É viável fazer a troca de paciente? Quanto tempo, idealmente, seria o ideal, né, para esperar entre uma consulta e outra, entre um paciente e outro, principalmente em procedimentos
os quais têm uma maior possibilidade de contaminação? Quando você trabalha numa única cadeira, o ideal é que você tenha um intervalo entre um paciente e outro de no mínimo 20 minutos. Então, se programe para terminar e ter um intervalo de pelo menos 20 minutos para o início do próximo paciente. Neste processo, o que deve ser feito é, em ambientes que se permitem a ventilação natural, encerrado o atendimento, desliga-se o ar-condicionado, abre-se as janelas da área de atendimento e permita a ventilação natural por aproximadamente 15 minutos nesse ambiente, enquanto as auxiliares ou o próprio profissional vai fazendo a desinfecção das áreas críticas, né? Então, cadeira, onde houve toque, parte de refletor, vai fazendo o descarte dos invólucros e tudo mais. Mantém o uso da máscara, então esta ventilação natural é de suma importância entre um atendimento e outro, evitando-se a estagnação do ar por um período longo. O vírus, ele tem peso nanométrico, ele tem um tamanho nanométrico, peso muito pequeno. O ar consegue fazer essa movimentação, tirando a possibilidade de que alta concentração aconteça no ambiente. Então, a ventilação natural é de extrema importância para ambientes ambulatoriais. Então, 20 minutos, 15 minutos. Existem pessoas que me mandaram perguntas, desde quando a gente começou com essas considerações, lá um mês atrás, mas eu trabalho numa cidade que tem uma legislação anti-suicídio, que são locais onde as janelas não podem ser abertas, porque eu estou no 10º andar e o prédio não permite e tudo mais. O que eu faço? Você tem dois caminhos. Você pode utilizar de esterilizadores de ar, e lá no guia a gente cita uma marca, não tenho vínculo nenhum com ela, foi citada apenas por quê? Porque de todos os esterilizadores hoje vendidos no mercado brasileiro, este foi o único que eu encontrei 4 certificações de universidades. Uma universidade francesa, uma universidade do Japão, o Instituto Fiocruz no Brasil e a USP. Então, por isso que eu fiz a indicação dessa marca, né? Agora, esse seria um caminho. O outro caminho, Lisoform Spray. Não pode ser ele borrifado, ele tem que ser na forma de spray. Eu não sei quantos que acabaram por necessidade, tendo que entrar em aviões nesse momento final da transição da pandemia. Não sei quantos perceberam que muitos das equipes de aeromoça, eles abriam um produto e passavam no corredor com um spray. Aquilo é um spray à base de amônia quaternária. Então, isso reduz o melhor é a ventilação natural, mas isso reduz a carga de micro-organismos, não só do vírus da Covid, mas de outros patógenos no ambiente. Como é que poderia ser feito isso? Então, terminado o atendimento, máscara, continua com a máscara, com óculos, pega o spray num ambiente de até 3x3, borrifa-se o spray de maneira circular, então vai circulando por 10 segundos. 10 segundos. Isso reduz significativamente a contaminação do ar. Agora, isso é muito importante ser feito, especialmente se o teu procedimento teve aerosol, se você usou motor, né? Na ausência do aerosol, a virulência no ambiente é mais baixa, a menos que o paciente tenha falado muito, porque isso é uma outra via de transmissão, mas pacientes para colocarem alta virulência apenas por fala, isso tem que ser fala de 1 hora, mais ou menos. Então, as consultas teriam que ter no máximo 1 hora, procedimentos mais simples, né? Back to basics, novamente, nós vamos ter que trabalhar com o básico para poder reacelerar a nossa economia dentro do consultório e evitando-se o uso de spray em demasia. Perfeito, perfeito, Weber. Uma pergunta que foi aqui que eu acho pertinente também, em relação ao capote, ou a vestimenta, né, que está se usando por cima do jaleco, né? Aí a pergunta foi, descartar ela no intervalo de paciente, reesterilizar, porque algumas pessoas estão preocupadas nesse momento também com o custo operacional. Elas querem, logicamente, tomar todas as atitudes viáveis, mas ao mesmo tempo reduzir a possibilidade de custos aumentados, ainda mais com o mercado que está inflacionando todas essas possibilidades que nós temos, né, de reduzir essa contaminação. O que seria a sua orientação em relação a essa questão da própria vestimenta do profissional? Nós temos 2 caminhos aí, 3 na realidade. Primeiro caminho,
utilizar jalecos de manga longa, descartáveis de gramatura alta, gramatura 40, 50 de preferência. Esses jalecos fornecem uma barreira de proteção, né, para o corpo. Lembrar que a roupa que está por baixo tem que ser uma roupa específica do trabalho. Então, nesse momento, aqueles até que trabalham com batas cirúrgicas estão num ponto até mais positivo do que quem trabalha com roupa social, porque essa roupa, ela é mesmo você estando com a barreira, ela é um potencial contaminante. Então, esses jalecos, você pode, ideal, vamos pensar o cenário ideal, descartá-los, sim, a cada paciente. Esse é o cenário ideal. Perfeito. Qual é a possibilidade diante dessa dificuldade financeira e de se encontrar até esse material? Você mantém esse jaleco ao longo do dia, mas nos intervalos entre um paciente e outro, calce sobreluvas. Aquelas sobreluvas clarinhas de plástico mesmo, utilizadas em tintura de cabelo. Por quê? Porque, às vezes, inconscientemente, a gente tem a possibilidade de encosta na perna, põe uma mão perto do bolso e leva ao rosto. Se você está com uma barreira na mão, você intuitivamente não leva a mão ao rosto. Então, mesmo que ela toque o teu jaleco entre um paciente e outro, esta barreira não vai ser levada para a área de contaminação. Então, se você utilizar uma sobreluva, você até pode manter o teu jaleco, né, a tua vestimenta ao longo do dia. Terminado o último atendimento, eu pus lá no guia, o dentista pode calçar para o último atendimento do dia 2 luvas. A luva que está por cima, ele termina o atendimento. Terminou o atendimento com esta luva, ele auxiliar tiram todos os instrumentos para levar ao expurgo, tiram as barreiras de proteção, tiram essa primeira luva e descartam essa luva. A luva que está por baixo está limpa. Com esta luva limpa, o dentista se desparamenta e imediatamente dobra esse jaleco e, com a ajuda da auxiliar, coloca num envelope de esterilização para ser autoclavado. Este jaleco de gramatura 50, ele permite alguns ciclos de autoclavagem, né? Então, isso pode ser feito. Então, tem só que ter cuidado com a desparamentação. E aí, auxiliar continua o processo de borrifação, faz a limpeza e aí descarta as luvas. A outra opção seria o uso de capa de chuva, como o jaleco impermeável. Essas lojas de R$ 1,99 vendem essas capas de chuva, mesmo que plásticas e finas, por esse custo, o que já seria viável, porque você, em 5 dias na semana, estaria gastando aí aproximadamente R$10, né, para usar uma ao longo de todo o dia, seriam R$40 por mês. É viável. A capa de chuva é impermeável, só que aí, ao final do dia, descarta ela. Tá? A outra possibilidade, a terceira e última, existem empresas fabricando capotes de gramatura, de impermeáveis, de assentamento melhor e com até uma maleabilidade melhor, porque o plástico, às vezes, ele irrita um pouco o seu uso. Esses são mais maleáveis. Eu vou citar aqui uma empresa, também não tenho vínculo com ela, mas eu estou usando um desses equipamentos dessa empresa, que se chama Holy Coats, que é um capote que vai por cima. Qual a vantagem? Esse você não precisa descartar. Você, terminado o atendimento do dia, ou um atendimento com uma contaminação, a tua auxiliar, você mantendo as barreiras ainda de proteção, borrifa no teu peito, né, porque ele é bem fechado, borrifa um desinfectante, que pode ser o álcool 70, ou o hipoclorito 1%, ou o lisoforme suave, e você próprio, com um papel descartável, faz o esfregaço desse jaleco para ser retirado. Então, são 3 possibilidades aí para uma redução de valor em relação a esses tipos de pagamentações. Maravilha. Você falou algo pertinente também, que não é só a questão do valor, é a questão de encontrar, muitas vezes, que talvez em alguns lugares esteja com mais dificuldade. E uma pergunta que muita gente fez aqui também, Weber, em relação a tanto a secretária quanto o paciente. O que eles devem utilizar e qual seria a rotina deles em relação a isso também? Secretária, a mesma paramentação do dentista, né? Então, tudo que você vai usar para te proteger, proteja a tua equipe auxiliar. Se for 1, se for 2, todos com o mesmo tipo de proteção. A máscara N95, ela só é exigida se o procedimento tiver aerosol.
aerosol intenso, tempo longo, por exemplo, um preparo, por exemplo, a remoção de uma restauração, uma abertura coronária. Então, aí é mais indicado a N95. Tem dificuldade de se encontrar no mercado, não pode ser com válvula. Se você encontrar com válvula respiratória, coloque uma máscara cirúrgica por cima dela, porque ela perde a eficiência total que ela tem, de alta filtragem. E uma outra possibilidade, na ausência de qualquer máscara N95, é o uso duplo de máscara cirúrgica, no caso de aerosol. Tá? Então, a auxiliar, ela vai ter o mesmo protocolo. O mesmo jaleco, a mesma vestimenta de sobreposição, 2 luvas, especialmente auxiliar, sempre com 2 luvas, porque ela descarta a mais contaminada e usa a luva mais limpa para fazer as borrifações, para tocar nas partes que ela está fazendo as desinfecções. No caso do Face Shield, os 2 usam, né? E a recepcionista, se você tem um terceiro funcionário recepcionista, esse trabalha com máscara e óculos. Máscara cirúrgica normal, descartado por um período de 4 horas, e um óculos de proteção apenas, evitando, obviamente, qualquer tipo de partícula numa conversação, algum paciente que às vezes tosse inadvertidamente, que possa afetar a tua recepcionista. Mas é importante manter para essa equipe o distanciamento social, ou seja, nesse momento, separação, 1,5 m, 2 metros. As pessoas, muita gente fala, nossa, mas isso não vai ficar muito desumano? Não, as pessoas já estão conscientes de que isso precisa ser feito. Então, ninguém vai fazer novidade, né? O que eu tenho dito é para que se tenha esses cuidados e que se avise o paciente, assim que ele chega na clínica, quem está recebendo, diga, olha, baseado no que está acontecendo, nós temos um protocolo mais rigoroso ainda para evitar o contágio aqui na clínica. Tudo que você falar dali para frente já é entendido como segurança para ele e para a equipe de trabalho. Maravilha, professor. E foi exatamente uma das dúvidas aqui que tinham colocado sobre a questão da recepção e você já, inclusive, esclareceu. Uma pergunta que foi constante aqui, acho que talvez fosse interessante a gente tentar esclarecer também, muita gente perguntando sobre o ozônio, né? Acho que você já falou um pouco sobre essa questão, mas seria interessante que tiveram muitas dúvidas sobre a utilização do ozônio. O ozônio, ele é um gás que está muito em moda atualmente na odontologia. Está se abrindo um leque muito interessante, tem pesquisa séria em cima disso, é algo bacana de se utilizar em diversas áreas, mas aqui existe um detalhe. Para fazer o uso de ozônio em ambiente, porque existem frentes, você pode usar, tem pessoas colocando a ideia do uso de ozônio para redução da virulência do ar ambiente. Para que o ozônio faça essa redução, ele precisa ser liberado em uma quantidade significativa que impede de cara que qualquer ser humano esteja dentro dessa sala. Porque a inalação desse gás nessa forma, ela é tóxica. Então, nesse processo, usar ozônio no ambiente, ele precisaria estar numa concentração tal que impediria a circulação de seres humanos. Tem um estudo conduzido aqui na USP, mesmo em São Carlos, que eles estão usando câmara de ozônio para esterilização de máscaras. São câmaras totalmente fechadas, herméticas, para que apenas a máscara fique ali dentro. Nenhum ser humano tendo contato direto com isso na forma de gás em alta concentração. Então, mas eu vi um equipamento que diz que faz também o uso de ozônio. A concentração é tão baixa que você vai pagar por algo que não vai funcionar. Se for utilizar ozônio na questão dos procedimentos, nós não temos ainda estudos que definam redução percentual da virulência pelo uso desse gás colocado na forma durante o atendimento. Então, aí a gente tem uma dúvida científica, né? Eu não me aventuraria a responder nem que sim, nem que não, porque nós não temos comprovação científica disso. Para o ambiente, a gente já sabe que ele precisa de uma situação que não é viável no ambiente clínico que nós trabalhamos. Maravilha, maravilha. Muitos esclarecimentos. Professor Weber, muita gente perguntando aqui em relação ao manual que algumas pessoas estão querendo buscar, algumas tiveram dificuldade em encontrar o manual na Sobrap. Fala para a gente um pouquinho e responde essas pessoas aí como é que elas podem encontrar esse manual, que não tenho dúvida que muita gente está buscando isso para conseguir utilizar. A Sobrap tinha colocado isso até ontem, eu tinha checado, estava na página da Sobrap. Eu não sei se eles mantiveram isso lá, porque isso foi feito a pedido deles, mas eles tinham isso lá.
Caso você não esteja encontrando o manual, eu vou encaminhar para o doutor aqui, Bruno, encaminho o PDF e aí fica disponível. Ele é para circulação gratuita. Quem quiser entra em contato direto e fica liberado para passar para as pessoas esse PDF. Maravilha, professor. Vamos repassar sim. Então, quem quiser, na verdade, já coloca aqui em box que a gente vai pegar esse manual aí, gentilmente cedido pelo professor, porque eu tenho certeza que vai ser de muita utilidade nesse momento, professor. Eu acho que a gente está no momento de unir forças, né? E eu acredito que muito da sua fala aí veio para acalmar muita gente. A gente tem acompanhado os profissionais e acompanham a gente aqui não só os dentistas, como os médicos, fisioterapeutas, e todos estão muito tensos nesse momento, né? Dificuldade financeira, não saber uma previsão de volta, quando voltar, como proceder. E muito do que foi falado na sua fala aqui, tenho certeza que veio para acalmar, acima de tudo, as pessoas, mas, acima de tudo, também com que elas possam tomar os cuidados devidos para evitar, né, problemas maiores, né, Rodrigo? Isso é importante. Até porque existe realmente essa dúvida, é uma questão que muita gente levanta. Poxa vida, quando eu vou voltar a trabalhar de verdade, né? O que eu tenho dito, olha, primeiro, o que você está fazendo nessa quarentena? Planeje-se, não é? Ganhe informação. Tantas lives estão sendo feitas, tanta informação que muitas vezes são de professores que têm seus cursos, que cobram por isso, estão passando isso de maneira até gratuita. Eu fiz um planejamento, eu mesmo como professor gosto de ouvir outros colegas e tinha professores que eu gostaria de ver e na época que estava tudo bem eu não tinha tempo para isso. Então a hora que eu vi que eles estavam fazendo as suas aulas, eu fui anotando, a tal dia eu vou assistir o meu colega tal, e fui anotando, eu faço como se fosse uma aula, pega um caderno, anota, aproveita esse momento, não como um momento de que, poxa, estou parado, o que vai acontecer? Aproveite para se reinventar, ganhe conhecimento novo. Eu tenho dito aos colegas, não é hora agora de tentar fazer marketing agressivo, de tentar fazer uma recaptação de paciente numa situação em que o paciente pode até olhar com maus olhos para essa atitude. Neste momento, seja presente. O que eu quero dizer com isso? Esteja em contato com o teu paciente quando você retornar, ofereça os tratamentos de ticket médio baixo, uma excelente manutenção de higiene bucal. Eu costumo dizer para os meus pacientes, nessa primeira fase, olha, se nós vamos ter daqui para frente uma certa dificuldade com tratamentos maiores, vamos fazer análises rápidas e prévias para que você não tenha caso aí, algo surgindo de maneira inesperada, que te dê um custo maior nessa época. Então, uma análise geral mais detalhada, procedimentos que tenham um custo menor, não é? Hoje de manhã eu disse numa live com outro colega, eu disse assim, olha, a gente às vezes acha que a roda vai travar totalmente. Ela vai desacelerar, isso é normal, não é? Mas me chamou a atenção, tem salões de cabeleireiro que estão abrindo nesse novo cenário e as pessoas estão indo e tem às vezes falta de horário. Ou seja, sempre as situações que exigem um valor plausível de investimento, elas vão manter a roda de novo girando, né? Então, isso é um cuidado que nós temos que ter, manter isso. Agora, um cuidado que eu tenho dito a todos os colegas. Nesta hora, se apresente, através das suas redes sociais, como uma pessoa positivista, como uma pessoa preocupada com a saúde sua e do próximo, né? O que eu estou vendo, infelizmente, é um demarketing tremendo por muitos profissionais usando a rede social para expor opiniões que você expõe numa reunião familiar, numa conversa pessoal, mas não numa rede social. Então, eu acho que nós temos que ter agora o seguinte cuidado, menos nos sacrificar, né, com atitudes intempestivas e mais nos prepararmos para o que está por vir. O cuidado que as pessoas têm que ter. Eu tenho dito o seguinte, eu tenho 2 pais dentistas, são de idade mais avançada. Quando eles voltam, olha, voltem quando, se possível, obviamente, cada um avaliando a sua situação financeira, não é? Mas se for possível, se você já está numa fase da vida que está mais tranquilo, não tem aquela responsabilidade de manter ou bancar filhos e tudo mais, segura um pouco mais, espera a organização, o governo mostrar que a curva está na desaceleração, o risco de contágio é menor, né? Então esse é um ponto. O outro ponto os cuidados que nós estamos falando aqui diminuem o percentual de infecção no consultório. Mas e se eu me infectar? Existe esse risco?
Existe, porque o vírus está aí, nós podemos fazer quarentena de 3 meses, ele vai continuar aí. Então, ele pode diminuir a velocidade de contágio, mas ele continua aí. Então, nós precisamos ter a ideia, o seguinte preparo mental, né? Manter uma boa saúde. Se eu me contaminar, primeiro, eu preciso estar acompanhando os sinais de evolução. 85% é uma síndrome gripal, mas fora desses 85%, ela é uma doença para se respeitar. Então, como é que eu acompanho esses sintomas? Primeiro dia, febre, um pouquinho do nariz escorrendo, começo ali com um mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo. Segundo dia, a febre continua na mesma intensidade, 3 em 3 horas, 4 horas já tem que tomar remédio para a febre de novo. Terceiro dia, a febre continua na mesma intensidade. Eu começo agora a ter perda de olfato e paladar. Isso está acontecendo, é um sintoma muito próprio no Brasil, especialmente, está se reportando muito isso, já se reportava em outros países com um percentual menor. Febre continua. Começou a surgir tosse. É hora de você ligar para o teu médico. Diz, olha, doutor, estou nessa situação, gostaria de discutir com o senhor 2 coisas. Primeiro, o diagnóstico, né? Então, gostaria de fazer o exame para ter certeza do processo que eu estou acometido. Segundo, discuta com ele as medicações possíveis para essa fase, né? Muita gente está dizendo aí, isso virou uma celeuma, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, se é político, se não é. Olha, nós temos que preservar pela vida e pela segurança. A única medicação em testes preliminares, eu concordo como pesquisador que não é de alta força de evidência, mas é a única, e que já é conhecida, é a medicação que está sendo veiculada no protocolo que surgiu na França. Hidroxicloroquina associada à azitromicina, associada a zinco. Mas isso tem que ser feito sob acompanhamento médico rigoroso. Mas não deixe de discutir essa possibilidade com o seu médico. Por quê? Porque os estudos em condução, quando eles apontam algum resultado positivo, é na abordagem precoce. E nós, na área de saúde, deveríamos ter muita consciência disso. Ninguém, em sã consciência, fica observando uma periodontite avançar para lá no final do processo de mobilidade grau 3, falar, agora eu vou entrar com antibiótico. O antibiótico vai atingir o fator etiológico, mas o dano é irreversível. Então, eu tenho que atuar antes, early, eu tenho que ser cedo, atuar rápido, né? Então, eu peço aos dentistas, esqueçam as disputas de Facebook, esqueçam essas, sejam conscientes, vacinem-se contra a influenza, para que não haja co-infecção. Isso aumenta o agravamento de qualquer uma das doenças. Então, vacine-se contra a influenza e acompanhe os sintomas caso eles ocorram. Graças a Deus, a grande parte daqueles que se contaminarem terão uma síndrome gripal mais leve. Mas esses 15%, onde ela é muito grave, devem estar atentos. Perfeito. Professor, eu vou só, para poder me despedir de você corretamente e só clarear para as pessoas, eu vou desligar a live que ela vai cair, eu volto para a gente poder se despedir melhor, tudo bem? Gente, volto aqui, vou cair e voltar a live porque ela vai desligar sozinha aqui, viu? Um segundinho, professor.